dia, meus queridos alunos, ou boa tarde ou boa noite, né? Estamos aqui para gravar a nossa jornada de vídeos dessa semana. Hoje, 6/7/2020, segunda-feira, nós vamos começar com o nosso vídeo de ciências, tá bom? E nós vamos começar lá na página 75, tá bom? Nós vamos falar aqui os alimentos orgânicos. Na última aula de ciências, né, no nosso último vídeo, a gente falou sobre produtos industrializados e eu deixei uma atividade para vocês fazerem para mim. E agora a gente vai dar continuidade aí, então, na página 75, tá? Antes de eu começar a explicação, eu já quero falar com vocês quais serão os exercícios que vocês irão fazer nessa aula de hoje. Assim que eu terminar de explicar alimentos orgânicos, nós vamos ter um exercício 6 e 7, que está na página 76, junto com o investigando, tá? Atenção! O exercício 6 e 7, que está na página 76, deverá ser respondido no livro. Já o investigando, ele vai ser feito no caderno de ciências. Vocês vão precisar pesquisar na internet, tá bom? As respostas eu quero no caderno de ciências. O segundo exercício de hoje vai ser o experimentando. Vão na página 80 para mim, por favor. Estão vendo? Página 80, nós vamos fazer esse experimentando que está aqui, tá? Nós vamos descobrir, né, as condições de armazenamento, elas interferem no desenvolvimento dos seres vivos nos alimentos. Então, essa experiência é para isso, para a gente ver as condições de armazenamento dos alimentos. Bom, nós temos o passo a passo aqui. Você vai precisar de o que o professor ou professora vai fazer. Nesse caso, não serei eu que irei preparar esse mingau. Então, aonde está escrito professor, vocês vão riscar para mim e vão escrever a palavra adulto, tá? Por quê? Um adulto vai poder ajudar vocês a preparar o mingau. E para preparar esse mingau, tá falando aqui as instruções. Se nós estivéssemos na escola, nós iríamos lá para o laboratório de ciências, iríamos preparar, porque tem um fogãozinho lá, nós iríamos preparar esse mingau e iríamos dividir com vocês para a gente poder fazer o experimento. Mas, infelizmente, nós não estamos no nosso espaço físico, nós não estamos na escola. Então, nós iremos fazer em casa mesmo, mas essa etapa da experiência precisa ser feita por um adulto, tá bom? Então, aqui está descrito o que vocês irão fazer. E aqui é pensando sobre o experimento, tá? Professora, quanto tempo que vai durar esse experimento? 7 dias, tá? Eu vou dar 10 dias de prazo para vocês realizarem esse experimento. Caso quem não começar hoje ou não dê para começar amanhã, tem o prazo de começar até na quarta-feira. Eu vou estar cobrando o experimento, tá? Eu vou estar depois descrevendo tudo isso lá no Educare para vocês. Mas, por enquanto, o que vocês precisam saber? Que nós iremos realizar esse experimento, que eu vou dar 10 dias para ser feito e que vocês vão fazer os registros aqui no livro de ciências, tá bom? E olha, vocês já vão precisar desenhar como que ficou os copos. Vão ser 3 copos, se eu não me engano. Vocês já vão precisar desenhar logo os copos no primeiro dia, como eles estão, como eles ficaram no 7º dia depois, tá? Então tem que ter bastante atenção. Aqui vai explicar onde que vocês deverão estar colocando esses copinhos. Cada um vai ter que ser armazenado em um local diferente, ok? Então, nosso vídeo de ciências hoje está trazendo 2 propostas de exercício. A primeira que está na página 76, que são 2 questões para ser respondidas no livro, e o investigando.
E a página 80, que está trazendo para a gente o experimentando, que nós iremos precisar de 7 dias para estar realizando esse experimento. Atenção, no passo 2, um adulto deverá fazer um mingau para vocês, ok? Então, explicado o que vai acontecer nos exercícios, vamos agora, então, começar a explicação que está lá na página 75, chamado Alimentos Orgânicos. Vamos lá? Marca textos em mãos. Alimentos orgânicos. Nós já falamos dos alimentos artesanais, falamos dos industrializados e agora a gente vai falar um pouquinho dos orgânicos. A produção de alimentos orgânicos tem crescido em todo o mundo, inclusive no Brasil. Os alimentos orgânicos são produzidos sem qualquer tipo de substância que ponha em risco a saúde humana ou o equilíbrio dos ecossistemas naturais. Essas substâncias que são presentes em alimentos não orgânicos são utilizadas para aumentar a produção e incluem adubos químicos, agrotóxicos, medicamentos veterinários, aditivos e outros. Na produção orgânica, eles não são utilizados e a produção é menor. Então vamos grifar o segundo parágrafo todo que está na página 75? Aqui está falando pra gente que as substâncias que estão presentes em alimentos não orgânicos, elas trazem adubos químicos, agrotóxicos, medicamentos veterinários, aditivos, entre outros produtos, tá? E já a produção, os alimentos da produção orgânica, eles não são utilizados esse tipo de produto e a produção orgânica é bem menor, tá? A produção orgânica respeita o ambiente, fazendo uso responsável do solo, da água e do ar. Desde o início da produção até a venda do alimento, também existe a preocupação em dar ao agricultor as melhores condições de trabalho e em garantir que ele viva bem em sua comunidade. Então, esse último parágrafo aqui também da página 75, ele é importante, tá? Por quê? Tá falando do cuidado que o produtor de alimentos orgânicos, ele tem com o meio ambiente. Ele respeita o solo, a água e o ar, tá? E desde a produção até a venda do alimento, existe uma preocupação do agricultor em dar melhores condições de trabalho e garantir que ele viva bem em sua comunidade. Então, esse último parágrafo também é importante, tá? Grifem aí para mim. Nós temos uma imagem aqui na página 75 mostrando uma horta. A produção orgânica de frutas, verduras e legumes é cada vez mais comum e valorizada. Olha que horta linda, olha que cesta linda que está na mão desse agricultor, tá? Então, nós falamos aqui um pouquinho, então, dos alimentos orgânicos. Produção desses alimentos que respeita o meio ambiente, que respeita o solo, a água e o ar, que não se usa produtos químicos, tá bom? Vamos para a página 77, onde está falando da conservação de alimentos. Como conservar os alimentos? É importante, né? Então, nós vamos ver como que funciona agora esse processo de conservação dos alimentos. Para alguns povos indígenas atuais, da mesma forma como ocorreu com os primeiros seres humanos, os alimentos consumidos são aqueles coletados ou caçados ao longo do consumo. A caça e a coleta fornecem carnes, ovos, cogumelos e vegetais, que são utilizados como alimentos, não sendo feitas plantações ou criações de animais. Desse modo, os alimentos não são armazenados para serem consumidos no futuro. Para esses povos, não há necessidade de conservá-los, para que não estraguem com o passar do tempo. Isso lembra muito qual período que a gente viu lá em história? O período paleolítico, né? Onde eles viviam da caça, da pesca, dos frutos, e eles não haviam ainda desenvolvido técnicas de armazenamento
de alimentos. Isso só foi possível lá no Neolítico com o desenvolvimento da agricultura, certo? Então nós temos uma imagem aqui de pinturas rupestres feitas por povos do passado, comumente representam cenas de caça, que era uma atividade fundamental para a sobrevivência, já que não havia criação de animais. Foi no período neolítico que houve a domesticação de animais, tá? Então nós vamos grifar o parágrafo todo da página 77, o primeiro. Tá bom? Grifem aí no livro de vocês. Nesse parágrafo está falando que esses primeiros povos não havia necessidade de conservação dos alimentos, tá? Porque eles consumiam aquilo que eles tinham. Então, se eles colhiam, eles iam comer a fruta. Se eles caçavam, eles iam comer aquela caça, aquele animal, tá? Não havia necessidade de conservação ou de guardar o alimento. Quando as plantações e a criação de animais começaram a ser feitas, foram desenvolvidas maneiras de guardar alimentos sem que eles estragassem rapidamente. Isso permitiu que os seres humanos armazenassem alimento para os próximos dias ou para as épocas em que eles eram mais difíceis de encontrar, como durante invernos rigorosos ou em épocas de seca. Uma técnica muito antiga de conservação de alimentos é o congelamento. No passado, partes dos animais caçados eram enterradas no gelo nas regiões mais frias do planeta. Vocês vão grifar para mim o segundo parágrafo da página 77, que está de quando até seca. Porque justamente nesse parágrafo aqui, fala pra gente que... Deixa eu só terminar de grifar aqui com vocês. Fala pra gente que quando houveram a criação de animais, que eles já desenvolveram as técnicas de plantações e de domesticação de animais, houve então a necessidade de guardar os alimentos, de armazenar aqueles alimentos. Principalmente aqueles alimentos que eram difíceis de encontrar em alguns períodos do ano, como períodos de inverno, que eram muito rigorosos, né, muito frio, e no período da seca. Tá? Então eles começaram a procurar técnicas de armazenar os alimentos já para se resguardar nesses períodos aí que eles iriam enfrentar. E a gente viu que uma técnica muito antiga era a técnica de congelamento. Então, no terceiro parágrafo, a gente vai grifar uma técnica muito antiga de conservação de alimentos, é o congelamento. Então, nós vamos grifar de uma técnica até congelamento. Hoje, na nossa casa, a gente usa essa técnica, não é mesmo? Quando a gente vai ao açougue, que a gente compra geralmente as carnes frescas, a gente chega em casa e faz o quê? Congela elas, não é mesmo? E quando a gente for usar, a gente tira algumas horas antes para ver o descongelamento. Em pleno século XXI, a gente ainda utiliza essa técnica antiga que é o do congelamento, tá? No passado, os povos mais antigos, eles caçavam, né, os animais e colocavam enterrados, quando era o período de inverno, eles enterravam essas carnes na parte mais fria para que elas ficassem ali conservadas e eles pudessem ir usando aos poucos, tá? Tem uma imagem aí, as carnes muitas vezes são armazenadas sob refrigeração em supermercados. E se não ficar sob refrigeração, elas estragam, elas apodrecem. Na página 78, nós temos lá. Essa técnica funciona porque a grande maioria dos micro-organismos que usam o alimento e causam a sua decomposição não se desenvolve no frio. Por isso, até hoje, o uso de geladeiras e freezers é muito comum. Outra técnica para conservar os alimentos é acrescentar sal de cozinha. Peixes e outras carnes, quando salgados, podem durar até 6 meses, sem que sejam transformados por micro-organismos, porque a maioria desses seres não sobrevive em ambientes com muito sal. Então pode grifar para mim o primeiro parágrafo todo da página 78. Está falando para a gente da importância do frio, da geladeira e dos freezers, que os micro-organismos não se desenvolvem em ambientes muito frios. E também falou de uma outra técnica que apresentou para a gente, o sal de cozinha, tá? Por quê?
os micro-organismos, eles também não sobrevivem a ambientes com muito sal. Um exemplo de uma carne que é salgada, né, é o bacalhau. Tá? Tem aqui a imagem dele. O bacalhau é um exemplo de peixe salgado para conservação. Tá? Então, se eu não me engano, aquela carne de sol também, chamada charque, ela também é bem salgada, ela também é colocada o sal para ela conservar ali a sua validade, né? Não estragar facilmente. Como os micro-organismos se desenvolvem melhor na presença de umidade, retirar a maior parte da água dos alimentos, realizando sua desidratação, também permite conservá-los por bastante tempo. Um exemplo é o leite em pó, que pode durar muitos dias, mesmo depois que a embalagem é aberta. Essa técnica também é muito utilizada em frutas, como o damasco, a ameixa seca e a uva passa, e em carnes, como a carne de sol. Então, o que eu falei com vocês, né? Que a carne de sol, ela também leva esse sal, mas ela é salgada, porque quando a gente vai fazer feijoada, a gente costuma colocá-la até com um pouco de água e trocando ali de meia hora, de uma em uma hora, para que esse sal vá saindo. Mas a gente foi apresentado aqui também uma outra técnica que é da desidratação, ou seja, tirar o máximo de água do alimento. Isso também vai prolongar a vida útil do alimento, vai fazer com que ele não estrague facilmente, que ele demore alguns dias para estragar, tá? Então, nós vamos grifar o segundo parágrafo todo da página 78 também. Aqui falou pra gente da técnica de desidratação. Outra maneira de evitar que os alimentos estraguem rapidamente é a embalagem em que eles são guardados. Os produtos embalados sem ar ou vácuo podem durar bastante, porque a maioria dos micro-organismos não sobrevive sem ar. Carnes, café e verduras são alimentos comumente embalados a vácuo. Então, aqui mostrou pra gente uma outra técnica, né? Aquela que você retira o ar das embalagens, chamada embalagem a vácuo, que não tem ar. Ok? Então, vamos grifar o último parágrafo, página 78. Tem uma imagem aqui ao lado que mostra vegetais embalados a vácuo se conservam por vários dias, tá? Na página 79, a gente continua falando que antigamente muitas pessoas cozinhavam a carne e armazenavam em latas de gordura. As vovós aí, ó, né, ou as bisavós de vocês deviam ter esse hábito aí, tá? É uma cultura antiga, mas ainda hoje tem pessoas que utilizam essa técnica, tá? Assim, a carne dentro da gordura não tinha contato com o ar, o que impedia o crescimento de micro-organismos e permitia que o alimento se conservasse por mais tempo. Então, a gente vai grifar aqui também, porque aqui nós estamos falando de uma outra técnica antiga, que é de conservar carnes em latas de gordura. Então, nós vamos grifar de antigamente até tempo. Em casa, é possível aumentar o prazo de duração dos alimentos, armazenando-os de forma correta. Vamos conhecer então agora algumas dicas para a gente poder armazenar esses alimentos de forma correta em casa. Enlatados, embalagens fechadas de leite longa-vida, grãos, arroz, feijão, por exemplo, macarrão e farinhas devem ser conservados fora da geladeira, em local seco, como prateleiras e armários. Antes de consumi-los, é importante conferir o prazo de validade. Tem uma imagem aqui de uma lata, né, que podem ser conservados fora da geladeira. Apesar disso, é importante checar a data de validade dos alimentos antes de consumi-los. Então, são alimentos que vão ficar fora da geladeira, mas o que vai nos mostrar se eles estão podendo ser consumidos é o prazo de validade. Outra dica são carnes, que podem ser guardadas na geladeira ou no freezer. Na geladeira podem durar 2 dias, no freezer bem mais, mas depois de descongeladas não devem ser congeladas novamente, ou o desenvolvimento dos micro-organismos causadores de doenças pode ser favorecido. Então isso é importante, né? Como eu falei, a gente em pleno século XXI ainda usa essa técnica antiga de congelamento, mas uma vez descongelada aquela carne, ela não deve ser recongelada novamente, ela não deve voltar ao freezer ou ao congelador para ser congelada,
tá? Então, por isso que é importante quando a gente chega do supermercado, do açougue, fazer porções pequenas, né? Aqueles saquinhos individuais mesmo, com pequenas quantidades, para que não corra o risco da gente ficar congelando e descongelando ali. Porque com certeza esse ir e vir para a geladeira causa o favorecimento de micro-organismos. Então, agora na página 79, a gente vai continuar com essas dicas. Página 79 não, página 80. As verduras, as frutas e os legumes devem ser guardados em sacos plásticos, retirando-se a maior parte do ar de dentro deles. Lembrando que os micro-organismos precisam do ar para se desenvolver. Então, quanto menos ar tiver dentro do saco, né, do saco plástico, mais durabilidade vai ter aí as suas frutas, verduras e legumes. Os ovos podem ficar por aproximadamente uma semana fora da geladeira, mas também podem ser refrigerados. Dentro da geladeira é importante manter um espaço para circulação de ar entre os alimentos. Isso garante que eles fiquem resfriados. Então, na hora que for organizar os alimentos dentro da geladeira, procura deixar um espaço entre eles para que o ar circule ali dentro para mantê-los com seu prazo de validade ali, para que eles não se estraguem também, ok? Com isso, eu finalizo aí o nosso vídeo de ciências, tá? Grifem as partes que eu façam os 2 exercícios que eu deixei. Página 76, 2 questões eu investigando e o experimentando, que está aqui na página 80 até a página 82. Um beijo e até a próxima.